No Saúde em Pauta de hoje, um especialista em medicina do esporte vai falar sobre os exames que devem ser feitos e os cuidados a serem adotados por quem quer começar uma atividade física. Nós vamos mostrar também como a técnica de Pilates pode ajudar no fortalecimento muscular e preparar o corpo para a prática de esportes, diminuindo o risco de fraturas e contusões. E um radiologista especializado em diagnóstico por imagem vai mostrar as lesões características de cada esporte. Exercitar-se sem correr riscos. Que a atividade física faz bem à saúde, ninguém duvida. Mas para se obter os benefícios do exercício físico, é preciso respeitar os limites do próprio corpo. Quem se aventura a praticar esporte sem o preparo adequado pode se machucar ou até mesmo morrer. Segundo o médico Luiz Antônio Crescente, a primeira coisa a ser feita para quem quer se exercitar é consultar um especialista em medicina esportiva para saber se não há restrição à prática daquele esporte. Mulheres na faixa de 40 anos e homens com mais de 45 anos devem fazer uma avaliação cardiológica antes de começar um treinamento físico. É muito comum as pessoas terem, por exemplo, problemas isquêmicos pelo tipo de vida que nós levamos, pela alimentação inadequada, por gordura, por sedentarismo, pelo estresse, ou seja, são fatores de risco que fazem com que a gente tenha algum problema cardíaco. A avaliação, digamos, a mais indicada é um eletrocardiograma de esforço, aquela em que a pessoa vai para uma esteira ou para uma bicicleta ergométrica e através de esforços até a exaustão, ela acompanhe o coração e avalie e verifique se existe ou não algum problema que contraindique a atividade física. No aspecto cardiológico, o segundo exame que é indicado seria a ecocardiografia, ou seja, uma avaliação da parte anatômica do coração. A corrida, ela até, vamos dizer, é saudável, mas o que tu não pode é correr com a coronária a meia boca, né? Com a coronária semi-entupida, né? Porque quem entope a coronária são as placas de colesterol que se depositam na parede. E aí, então, o que acontece? Tu vai correr, o coração bate mais rápido, exige mais sangue e aquela coronária não dá conta. E aí, então, o miocárdio entra em falência. E aí ele fica doente, infarto. Isso é o infarto do miocárdio. E se pega uma zona importante do coração, a pessoa morre. Esse tomógrafo produz imagens em 3 dimensões. Foi esse aparelho que gerou a imagem desse coração, onde foi colocado um dispositivo para dilatar a artéria coronária que estava entupida, permitindo assim o fluxo normal de sangue. Mas se a pessoa se queixa de dor na coluna, nos músculos ou nas articulações, o especialista em medicina esportiva aconselha a realização de exames de imagem, como a ressonância magnética, antes de começar o programa de treinamento esportivo. Uma avaliação ortopédica, por exemplo, de coluna vertebral, se faz necessária quando a pessoa tem alguma queixa, né, de problemas posturais, de dores nas costas. Uma avaliação ortopédica de outra articulação, como joelho, tornozelo, quadril, se faz necessário quando a pessoa, quando quer fazer uma atividade, sente algum desconforto e necessita então saber o que está acontecendo. Calor, tênis, malha de ginástica, calção, camiseta. É hora de começar as caminhadas na rua. Mas sem uma orientação adequada, o que era para ser uma prática saudável pode se transformar num pesadelo. Tanto a caminhada quanto a corrida são excelentes exercícios que desenvolvem uma qualidade física que nós chamamos de resistência. É excelente, as pessoas devem realizá-la. O problema está em a pessoa saber o quanto que ela pode fazer. Muitas vezes nós encontramos pessoas que só têm capacidade para caminhar e que querem iniciar correndo. Outras vezes nós temos pessoas que necessitam caminhar lentamente e querem caminhar rápido. Aí está o problema, ou seja, a primeira situação, a primeira coisa que tem que ser feita é uma avaliação adequada para que nós possamos, a partir daí, quantificar o exercício. Segundo o Dr. Crescente, também é importante estabelecer a duração da caminhada. Uma pessoa que está iniciando, quando inicia com um exercício mais forte, ela necessita ter uma duração menor. Ao contrário, quando a pessoa inicia com uma intensidade mais baixa, ela pode fazer uma duração maior. Para não prejudicar a coluna ou as articulações,
O melhor é caminhar em terreno firme, usando tênis de solado alto, que amortece a batida do pé no solo. O especialista em medicina esportiva acrescenta ainda outros itens na lista de cuidados com a saúde, para maximizar os efeitos benéficos do exercício. É importante saber se ela se preparou para a caminhada, se ela fez um certo aquecimento, que normalmente a gente orienta com forma de alongamento. É importante saber se ela se alimentou adequadamente para fazer essa caminhada. É importante saber que se depois da caminhada ela fez, digamos assim, um resfriamento adequado através de exercícios de alongamento. A alimentação, a hidratação e até mesmo as horas de sono que nós vamos realizar depois de um exercício são importantes. Hoje se sabe que o exercício não é só a execução, não é só o ato de realizá-lo, é também a recuperação. Não exagerar na duração da caminhada é uma forma de prevenir lesões. Mas não foi isso que aconteceu com uma senhora que percorreu o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Ela não se preparou para aquela caminhada. E aí ela foi, nos primeiros 15 ou 20 quilômetros, começou a sentir uma dor muito intensa, forte no pé. E aí ela pensou que aquilo era uma provação divina, porque aquela caminhada tem umas coisas meio místicas, assim, né? E ela disse, não, pois eu vou até o fim, né? Na verdade, ela fraturou o calcâneo de um lado, fraturou do outro lado e fez outras lesões, assim, que são, né, as chamadas fraturas de estresse. Esse é o calcâneo, o osso do calcanhar, que pode quebrar durante as caminhadas ou corridas. De acordo com o Dr. Crescente, o ideal é correr durante 1 hora, 3 vezes por semana, em dias alternados. As caminhadas, que causam menos impacto, podem ser realizadas todos os dias, também com duração de 1 hora. O que é proibido é passar um dia inteiro caminhando. O osso também ele quer descanso. Tu tem que usá-lo um dia e parar outro. Usar e parar, para dar tempo dele se recuperar. Então, se tu fizeres aquele exercício e não parar, tu vai ter uma chamada que nós chamamos de fratura de estresse. Um dia quebra uma trabécula, tu não dá descanso, ela não se recupera, no outro dia quebra outra, tu não dá descanso e vai acumulando aquele número de pequenas estruturas que quebram e quando chega um dia há uma fratura completa, né? E ela ocorre em corredores, pessoas que caminham, né? E tem mais uma característica. Essas fraturas de estresse, cada atividade esportiva ou cada atividade física tem um tipo de fratura. E o futebol? Você vai conhecer agora as lesões mais frequentes nos jogadores e saber por que o Pilates ajuda na prevenção de fraturas e contusões. No país do futebol, todo mundo acha que está preparado para bater uma bolinha no final de semana. Mas não é bem assim. O Dr. Crescente diz que é preciso melhorar a capacidade pulmonar e fortalecer a musculatura durante a semana, para não colocar a saúde em risco na hora de jogar uma partida. Ele tem que se preparar através da corrida. Para que ele possa desenvolver essa corrida, é necessário que ele tenha força, preparação na musculatura. Então ele vai ter que fazer um trabalho muscular, normalmente nós utilizamos a musculação, para que isso seja alcançado. Se ele já tiver uma força adequada, tiver uma resistência pela corrida adequada, ele já pode desenvolver velocidade, que é fazer movimentos o mais rápido possível. E além disso, ele tem que ter flexibilidade, ou seja, ele tem que ser capaz de fazer alguns movimentos sem sofrimento articular. A partir desse momento, a partir da união desses componentes é que ele vai ter uma condição física adequada. Nos jogadores de futebol, a maioria das lesões musculares, ósseas e articulares são, claro, nos membros inferiores, coxa, joelho, perna e tornozelo. Aqui, por exemplo, tu tem o famoso, né, tendão de Aquiles, né, que houve uma ruptura praticamente completa, né, desse tendão de Aquiles, né. Uma lesão frequente, né, em atletas, que é a nossa lesão de menisco, né. Eles operam, o menisco é às vezes retirado todo ou retirado em parte. Aqui, ó, uma lesão que vários atletas fazem, essa zona branca aqui, esse edema, né, junto ao joelho, que isso aqui é um joelho, que é uma lesão, né, do ligamento colateral medial.
Ao lado da musculatura e da corrida, a técnica de Pilates também prepara o corpo para enfrentar o futebol e qualquer outra atividade física. Pilates é um método de treino que visa exatamente a melhora da condição física através do trabalho da musculatura, principalmente de tronco. Ele não visa muito a musculatura de membros, ele visa sim a musculatura do tronco, principalmente a musculatura relacionada à coluna vertebral. E a partir daí, com o reforço dessa musculatura, com a estabilização das articulações que compõem a coluna, nós vamos ter o quê? Uma melhora da condição física e com a melhora da condição física, a melhora da saúde como um todo. A fisioterapeuta especialista em Pilates, Denise Sturm-Hebel, explica como funciona essa técnica, que também é empregada na reabilitação de lesões e cirurgias. O que a gente procura com o Pilates é integrar 3 partes do corpo, a pelve, o tronco e a cintura escapular. Tá? E nesse eixo, criar um centro que possa absorver todos os impactos de esforço nas caminhadas, né? Todos os impactos que o corpo absorve no movimento vão ser direcionados para esse centro que a gente vai criar com o Pilates. Aqui a gente vai mostrar a respiração do Pilates, né? Então, primeira ideia é posicionar cervical de uma forma neutra. Os ombros não podem estar muito elevados, então a gente vai fazer força para deprimir esses ombros e encostar lá no chão. Nota que quando os ombros descem, o peito eleva, as costelas abrem. Isso é a primeira coisa que a gente tem que corrigir. Então, flexiona os joelhos. Aqui a gente pode, para auxiliar a contração dos adutores, mandar o paciente apertar um pouquinho a bola. E aí a gente vai começar. Traciona um pouquinho a cervical, ajuda, solicita uma respiração profunda, puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz e empurrando o tórax para baixo, fechando as costelas, prendendo o abdômen, contraindo o glúteo, períneo e apertando a bola. E volta. Mais uma vez. Empurra, fecha as costelas, prende o umbigo, glúteo, períneo. Por que é importante essa respiração? Porque essa respiração vai colocar a coluna no seu eixo correto. Então a gente começa dando um auxílio no tórax, ajudando a fechar as costelas para trabalhar o diafragma, contraindo o glúteo, períneo e abdômen. E volta. Isso é isso. Segundo a fisioterapeuta, é impossível alguém se machucar praticando Pilates. Se tu tem um centro estável, tu pode mexer qualquer parte do corpo sem perigo de lesão, né? Porque tu vai estar mexendo a musculatura certa, numa postura correta, né? Então tu vai fortificar as musculaturas certas sem perigo de lesão. Correr com o joelho protegido, com o quadril protegido, com a coluna estável, né? Esses são os maiores benefícios, acho que, para um jogador de futebol, seja atleta profissional ou atleta de fim de semana. Esportes como tênis, judô, karatê, surf, skate, golfe, corrida e até mesmo a musculação podem causar lesões na coluna vertebral. Em geral, a hérnia de disco é o mais comum dos defeitos da coluna. Tem uma bolota aqui, né? Uma estrutura escura. Isso aqui tudo é uma hérnia de disco. Como esse espaço aqui é muito pequeno, né? Qualquer coisa que saia fora do disco e entre para dentro do canal e causa um estrago tremendo dentro da medula, né? Tem algumas pessoas que também fazendo musculação podem às vezes forçar um pouco, né? E fazer uma hérnia de disco na região cervical, que dói muito, né? E dá uma dor que irradia, né, para os braços, né? E incapacita às vezes a pessoa, né? Algumas inclusive precisa ser operado. O Pilates é muito procurado para o tratamento de problemas de coluna, como hérnias de disco, artroses e cirurgias. Principalmente porque a coluna começa a ser tratada no primeiro dia, na respiração, a gente já faz o trabalho de alinhamento corporal e ali começa o trabalho de coluna. Então, dores lombares, dores cervicais, dores dorsais, não tem
melhor coisa do que Pilates. Eu tratei uma cirurgia de hérnia de disco, onde foi removido o disco, né? A paciente tinha muita dor pós-cirúrgica e hoje está super bem, faz tudo sem dor, voltou todas as atividades de vida normalmente. Aqui é um exercício de coluna, de estabilidade, sobe. Ó, a gente vai manter estável, trabalhando paravertebrais, protegendo bem a lombar. Faz uma leve tração de ombros e trabalha tríceps junto. Ao mesmo tempo que alonga a musculatura dos ombros e cervical. E volta. Sobe de novo. É um exercício importante para quem tem dores lombares, que precisa muito da estabilidade dessa região. E volta. Devido à postura exigida pelo skate, os praticantes desse esporte costumam ter hérnias de disco, além de muitas fraturas e lesões ocasionadas pelas quedas. Você já se machucou aqui no skate? Diversas vezes, não só machucado feio, assim, quebrar braço, raspar. Porém, a gente tem tendinite no braço também, de ficar apoiando, várias vezes caindo. Muito tempo andando de skate, acontece muitas lesões, né? E na perna? Joelho também, perna, toda cheia de cicatriz, toda malhada, skatista, vida de skatista, assim. A lesão mais grave, pulso, quebrar braço, dedo já quebrei também. São diversas, assim, incontáveis até. O Dr. Armando mostra uma fratura óssea muito comum no skate. Então aqui, só para um exemplo, eu tenho a parte distal aqui do braço, que a gente chama de rádio, né? Aqui tem o escafoide. O escafoide é um osso que quebra muito no skate, né? Também. E a coluna, como é que está a tua coluna? Nunca fiz uma lesão muito grave, sabe? Mas eu acho que ao longo do tempo ela vai sentir um pouco, sim, o impacto. A pista é muito grande, não tem como... É um esporte muito impacto, não sei explicar, mas ela vai lesionando. A coluna a gente tem que cuidar, mas não tem uma hora a gente vai ter que parar, eu acho, com o esporte, para poder preservar o corpo, né? Nesse esporte, também é preciso ter cuidado para não bater a cabeça nem ter distensões musculares. Na verdade, eu nunca me lesionei, assim, de fratura de osso andando de skate, assim. Alguma coisa de distensão muscular, assim. Você tratou essa distensão, onde que foi? Na perna? Foi na perna. Eu tive que fazer um tratamento, ficar parado uns 20 dias. Depois fiz um pouquinho de fisioterapia em casa, assim. E gelo anti-inflamatório, né? Basicamente isso. O Dr. Crescente fala sobre os procedimentos que devem ser adotados depois de um incidente esportivo. Em face de uma lesão, em face de uma dor, ou em face de um sintoma que a pessoa não sabe ainda identificar qual seja, a primeira coisa que nós temos que orientar para a pessoa em geral é parar de fazer a atividade. Ou seja, naquele momento ela vai parar. Segunda coisa que ela vai fazer, ela vai colocar gelo, sabe? Esse é um procedimento adequado, colocar gelo sobre o local que ela está sentindo dor. Terceira situação, se ela puder fazer, elevar o local que está dolorido. Se é numa perna, colocar a perna para cima. Quarto, além de elevar, além de colocar o gelo, se ela puder fazer um pouco de compressão, ou seja, fazer com que esse gelo fique mais apertado, excelente. E uma vez eu caí aqui, bati de cabeça. Você tem que usar proteção para evitar esses problemas, né? Impactos na cabeça também ocorrem com atletas de outras modalidades, como se vê nesse exame obtido por ressonância magnética. Paciente que luta boxe, por exemplo, leva um soco na cabeça. A gente teve goleiros, né, que levaram pancadas porque, né, levaram uma batida na cabeça. Aí vem aqui e faz um exame desse aí, ó, para saber se tem hemorragia, se tem hematomas, se está com edema cerebral, né? Quando se trata de ginástica olímpica, o impacto sobre os ossos, ligamentos e articulações é imenso. Vamos saber do que sofrem as nossas ginastas. Daiane dos Santos sofre com problemas em um joelho. Que apesar de que ela está bem treinada,
não existe articulação que aguenta aquilo ali. E o joelho e o tornozelo é os que vão realmente apresentar a maior quantidade de lesões. E no joelho nós temos principalmente os meniscos, temos a cartilagem, temos a patela, que também às vezes sofre com isso, e os ligamentos, né? Outra ginasta, a Jade Barbosa, fraturou um osso do punho. Aqui, por exemplo, eu tenho o punho com aquela quantidade de ossos, né, que podem também se quebrar, né? Está faltando um osso? Não, ele só está morto, né? Ele está escurecido, preto, porque houve uma doença isquêmica, né? Uma chamada necrose, que é desse chamado ossinho aqui, né? O semilunar. O que estão descrevendo que deve ter havido necrose na atleta essa aí, é esse grande osso aqui, né? Que para ocorrer necrose desse osso, normalmente ele tem que quebrar, né? O osso é o amato, né? Então, provavelmente ela fez um trauma, vamos dizer, não prestou muita atenção e foi, né, continuou disputando e depois, então, como sequela, fica essa alteração da necrose. O Pilates já está sendo adotado pelos ginastas. A especialista na técnica explica por quê. Na ginástica, né, a gente pode ver tudo aquilo que eles fazem, é muito impacto para o corpo receber. Então começam as lesões de tornozelo, de joelho, de quadril, a coluna envelhece porque sofre muito impacto. O que o Pilates traz de benefício aí? Como a gente quer criar esse centro de estabilidade para absorver o impacto, o ginasta, quando saltar, quando sofrer o impacto, ele vai ter um ponto, né, mais forte para receber aquela carga e conseguir distribuir mais harmonicamente para os membros inferiores e superiores. Esse exercício mostra como se pode fortalecer os músculos da coxa, protegendo a coluna e o joelho. Esse é um dos exercícios mais polêmicos, assim, ó, porque normalmente nas academias, quando a gente faz o agachamento, agacha um pouquinho, né, o que acontece? A gente faz um desnível pélvico, a gente faz uma lordose, o que causa dores lombares, a sobrecarga do joelho, né, causando muita dor. Voltou. O que a gente vai procurar no Pilates? Estabilizar. E agora a gente vai usar a bola, manter esse quadril encaixado, estável. Isso. A força sempre nessa região, glúteos contraídos para proteger a lombar. E tá aí, executado o exercício de forma segura, trabalhando bastante a musculatura da coxa, sem problemas com o joelho. Nesse aqui, o pulso não sofre risco de lesão, enquanto se trabalha a musculatura do braço. Aqui a gente vai fazer um trabalho de braço, com estabilização dos membros inferiores. Então, vai tentar deixar 90 graus. Se sentir que a coluna doeu, a gente diminui para recrutar menos as fibras abdominais. Sim, mantém aqui, abre a mão. A importância da mão aberta é para fazer o alinhamento do pulso, para a gente não ter nenhuma lesão, né? Porque no momento que a gente faz a flexão para fazer força, a gente pode lesionar o pulso. Então, mantém bem estável, respira, baixou e volta. Esse exercício trabalha toda a musculatura superior, profunda, recrutando todos os músculos, não só os músculos específicos, de bíceps, por exemplo. Os atletas que fazem ginástica, fazem exercícios de barra, de aqueles, como é que se chama aquele cavalo, né? Aquela coisa, né? E eles muito frequentemente rompem os ligamentos aqui. O que a gente quer? Ó, cervical encaixada, coluna, lombar. Mais importante sempre é a lombar. Então a gente pede, contrai abdômen, glúteo,
períneo, respira de pilates, fecha bem as costelas. Conseguiu ficar estável? Conseguiu. Então agora vamos dissociar, empurra. Sem mexer a região inferior e volta. Novamente. Ó, aqui, para uma lesão de ombro, importante. Ó, tá estável a coluna, então a gente já pode começar a mobilizar esse ombro sem grandes amplitudes. Só um leve movimento. E volta. Também podemos fazer isso embaixo. Mantém, não deixa os braços se moverem, empurra só com a região inferior. E volta. Mantendo sempre a coluna estável, reta, encaixada. Lesões na clavícula e nos ombros ocorrem com frequência nos jogadores de vôlei. E que lesões estão sujeitos os tenistas? Vamos ver agora. Aqui nós temos o cotovelo, que é uma sede frequente de lesões dos jogadores de tênis. Eu acabei mesmo com o professor fazendo movimentos equivocados, errados, e que acabaram depois de um ano de jogo, acabaram por me ocasionar lesões de punho, por dobradura de punho e de cotovelo. Isso me afastou por um período de um mês, mais ou menos, quando eu fiz fisioterapia esportiva. Ângela, por que você parou de jogar tênis? Eu parei de jogar tênis em face de uma lesão de ombro que começou a me prejudicar na profissão. Eu fiquei um tempo, quase 3 meses parada com dor, e aí como me dificultou para computador, para o trabalho todo que eu desenvolvo. A gente conhece histórias, né? Por exemplo, do Guga, né, que era o nosso jogador de tênis, que também teve uma lesão no quadril, né, e que é decorrente do uso, vamos dizer, constante do quadril. As primeiras lesões, geralmente, elas são realmente de punho, porque as pessoas tendem a virar a mão quando estão jogando. Essa, geralmente, é a lesão do iniciante. Depois é que começam as lesões mais de joelho, de quadril, que são quando a gente começa a jogar um pouquinho melhor. No meu caso, um pouquinho melhor. Ossos quebrados, estiramentos musculares, lesões de todo tipo. Mas eles não desistem. O segredo? A paixão por uma atividade física. Pretende continuar? A minha vida inteira, até eu não conseguir mais, se Deus quiser. Mas vale a pena? Meu pai acha que não, mas eu acho que para mim traz muito em troca. Minha atividade de lazer, meu passatempo preferido, assim, não tem como explicar, mas é acima de qualquer outros valores, assim, físico, né? Físico ou de dinheiro mesmo. Sei explicar, assim, vale muito mais. É uma paixão, assim. Sem dúvida eu vou voltar. O tênis tem uma coisa, ele é inebriante, ele é anestesiante. Eu poderia ter, assim, um problema sério no escritório ou algum problema em casa, aquele movimento da bola e a concentração que a gente tem que ter, ele realmente, e a endorfina que é colocada no corpo pela corrida durante o jogo, isso é uma coisa que para a cabeça não tem nada paga. Quando se volta para cá, se volta num bom humor maravilhoso. Os filhos estão loucos que eu volte para jogar tênis. E eu também. O Saúde em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.